A dicotomia entre o Jesus histórico, o camponês judeu, pregador itinerante da Galiléia sob o jugo romano, e o Cristo da fé, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, constitui um dos debates mais sofisticados e duradouros da história do pensamento ocidental. Essa distinção não é meramente acadêmica. Ela toca o cerne da identidade cristã e a maneira como bilhões de pessoas compreendem a divindade e a salvação. Historicamente, a Igreja primitiva não se preocupava em separar essas duas naturezas de forma clínica, pois vivia a experiência do querigma, a proclamação da fé. Contudo, com o advento do iluminismo e a ascensão do método histórico crítico, surgiu uma necessidade intelectual de escavar por trás dos dogmas e das camadas de tradição para encontrar o homem real, desencadeando ondas de investigação que oscilaram entre o ceticismo radical e a apologética renovada. A busca pelo Jesus histórico revelou um cenário complexo, onde a arqueologia e a análise textual desconstruíram visões ingênuas, situando o Nazareno profundamente em seu contexto judaico do Segundo Tempo, um período de efervescência escatológica e tensão política. Para a fé dos fiéis, essas descobertas apresentam um desafio de dupla face. Por um lado, podem abalar estruturas fundamentadas no literalismo bíblico, gerando crises de fé naqueles que não conseguem conciliar o mito fundante com a probabilidade histórica. Por outro lado, essa tensão enriquece a teologia, forçando uma fé mais madura, que não depende da verificação empírica de milagres, mas sim da ressonância existencial e ética da mensagem de Jesus. A teologia moderna, exemplificada por figuras como Rudolf Bultmann e Paul Tillich, argumenta que o Cristo da fé, aquele que opera na transformação interior do crente, transcende as limitações biográficas do indivíduo histórico, sem, contudo, negar a sua existência concreta. Sociologicamente, a persistência desse mistério atua como um mecanismo de adaptação para o cristianismo. Se Jesus fosse totalmente compreensível e limitado aos fatos históricos brutos, sua figura poderia ter se tornado uma relíquia do passado, um reformador social datado. Se fosse puramente uma abstração divina, perderia a conexão empática com o sofrimento humano. É precisamente no hiato entre a história e a divindade que a fé contemporânea respira, permitindo que cada geração reinterprete a figura de Cristo à luz de seus próprios desafios éticos e sociais. Olhando para o futuro, a tendência não é a resolução desse mistério, mas a sua integração, uma espiritualidade que abraça a incerteza histórica não como um defeito, mas como o espaço necessário para o exercício da fé, onde o sagrado se manifesta não na prova irrefutável, mas no encontro subjetivo e transformador com o mistério inefável do Deus-homem. A lacuna entre o Jesus histórico e o Cristo da fé não é uma falha do cristianismo, mas seu motor de sobrevivência. Essa tensão impede que a religião se torne apenas um culto a um filósofo morto, história pura, ou uma mitologia desconectada da realidade humana, divindade pura. É na ambiguidade que a fé se renova.